Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 399, chegando nos 400, meus amigos. O próximo é o 400. Espero que no 400 esteja um pouco melhor o Coringão, né? 400 episódios só provam o quanto a gente é vagabundo, como a gente tem tempo livre nessa vida, né? Mas quando a gente também se diverte nessa vida, que essa é a parte mais legal. O Gibson tá achando divertido esse ano, Ana. O que você tá achando desse? Tá divertido pra você, né? O corintiano renasce no sofrimento. Durante o nosso jejum lá, foi a torcida que mais cresceu. Existem vários tipos de humor, né? Inclusive o humor negro, que é o que nós estamos vendo agora. Eu particularmente gosto do humor negro, mas não desse que nós estamos passando. Eu preferia que a gente tivesse uma situação um pouco melhor, que nem o Gibson falou quando a gente ficou 20 e tantos anos sem ganhar título, foi quando a torcida mais cresceu, mas eu não quero passar por isso, né? Já tá chato aí esses anos sem título, 5 anos, né? Vamos ver se quebra alguma coisa, ou esse ano, ou ano que vem, mas espero que o time melhore aí. Estamos gravando esse podcast logo depois da partida da derrota do Corinthians pro Atlético Mineiro, né? 2-1. O jogo foi domingo, 7 da noite, um horário terrível, né? Normalmente a gente faz a nossa live às 7 da noite, estamos fazendo essa live agora às 9, agora são 9h40, 9h46. Então o nosso podcast vai acabar indo ao ar só na segunda-feira. O nosso podcast mesmo, a live estamos fazendo no domingo, mas o podcast que as pessoas costumam acompanhar logo domingo à noite ou na segunda-feira já cedo, já tem lá disponível, vai chegar um pouco mais tarde na segunda-feira. Enfim, essa semana os resultados não nos ajudaram, né? Se na semana passada foi uma semana muito boa, essa semana os resultados do Coringão não nos ajudaram. Um empate em casa em 2-2 contra o Grêmio e agora a derrota, né, 2-1 pro Atlético Mineiro. Continuamos fora da zona do rebaixamento, fora do Z4, tanto na pontuação, né? Na pontuação estamos em 15º lugar, 19 pontos em 20 jogos, e tanto no aproveitamento ainda, apesar que o aproveitamento tá no limite ali, né? 31% de aproveitamento, estamos em 16º, tem outro time que está logo abaixo da gente que também tem 31%, então assim, é uma questão ali de detalhe para a gente estar um pouco fora do Z4. Mas pensando no podcast que gravamos, acho que na semana retrasada, né? Naquele 50% de aproveitamento, de uma certa forma o Ramon Dias conseguiu chegar um pouco acima disso, né? Disputou 12 pontos e conquistou 7, né? Foram isso, 7 pontos. Tá um pouco acima dos 50%. Essa semana é importantíssimo. Vamos falar um pouco dessa partida brasileira no final de semana, né? Que vem. Mas é importante aí a gente ter uma vitória para manter esse aproveitamento acima desses 50%, que é o que a gente precisa para chegar nos tais 45 lá, aquele número limite que todo mundo coloca pro rebaixamento, né? Enfim, Gibson, vou começar com você, em vez de começar com a Ana hoje. Como é que você viu essa semana aí, esses dois resultados ruins? Mas o jogo em campo, os dois jogos foram ruins também? Você acha que o Ramon se perdeu? Ou ele está se encontrando e o time ainda precisa ser de mais um tempo aí de treinamento? Eu acho que a gente desperdiçou pontos essa semana, pontos preciosos que a gente tá precisando para variar. Principalmente no jogo de quinta-feira. Quinta-feira é um jogo que era para ter ganho. A gente entregou o gol besta ali, sabe? Tipo... e aí fica aquela história, tá sempre correndo atrás do prejuízo. Toma um gol, corre pra empatar. Aí, pô, tem uma chance ali, toma outro gol, tem que empatar de novo. Nunca tá, pô, vamos virar. Não é vamos virar, é sempre correndo atrás do prejuízo. Então fica muito difícil pra um time que tá precisando ganhar ponto e perder, empatar em casa com um time que a gente poderia ter ganho, né? Eu tinha falado no podcast passado que esse jogo agora do fim de semana era muito mais difícil. É um time que tá mais na frente na tabela, um time que tá mais entrosado, enfim. Mas eu acho que o Ramon foi muito inteligente, né, em jogar nos outros jogos com o time mais fechadinho, com 3 zagueiros. Hoje ele voltou num 4-4-2 ali, né, era quase um 4-3-1-2 ali na frente, enfim. Ele não tinha o Kaká, né? O Kaká foi, enfim, levou o terceiro amarelo, ele não tinha o Kaká que vinha fazendo a linha de 3 ali com o André Ramalho e o Félix Torres. Não quis colocar o Gustavo Henrique. Gol. Pra qualquer lado, mas faz gol. Né? Então, é um cara que tira emoção do jogo quando ele não tá, né? Mas, enfim, jogou com essa formação hoje.
Eu achei que o time ficou um pouco, assim, foi um jogo mais franco. A gente teve momentos ali, principalmente no começo do segundo tempo, que a gente poderia ter feito o segundo gol e fazer o Atlético correr atrás do prejuízo, né? Não conseguimos, né? Sempre naquela última bola, enfim, naquele último toque pro gol, falta precisão, falta categoria. E aí, enfim, depois correr atrás do prejuízo, e aí não conseguimos. Dessa vez, na quinta-feira a gente conseguiu, no finalzinho, na apagada do Garro, ali teve a inspiração e colocou aquela bola linda pra fazer o 2-2, mas hoje não conseguimos empatar, enfim, então foi uma semaninha com 1 ponto, aonde eu acho que, assim, 3 pontos essa semana, se tivesse ganho na quinta-feira, eu acho que seria uma semana razoável. Assim, a gente entregou a paçoca, pra falar em bom português, na quinta-feira, a gente não poderia ter entregado, né, e custou caro, custou 2 pontinhos que assim, estão fazendo falta pra gente. A gente tá fora do Z4, mas tá logo ali fora, pra voltar não tá difícil. Então, assim, era a semana que a gente podia ter respirado um pouquinho mais, né? E não vamos respirar, vamos de novo semana que vem pro sofrimento. E você, Ana, como é que viu a semana aí do Coringão, esse empate em casa e a derrota fora de casa? O Ramon vai dar um jeito nesse time ou não vai? Olha, o jogo... Foram 2 jogos bem distintos. Pra mim, o jogo que a gente perdeu foi o jogo que a gente jogou melhor, né? Eu acho que o Corinthians se postou melhor em campo hoje do que na quinta-feira. Até pode ser porque na quinta-feira tomou um gol relâmpago ali, né? Tomou um gol com 1 minuto, então isso acaba prejudicando um pouco. Mas eu acho que depois que o Corinthians empatou, as mexidas do Ramon Dias na quinta-feira foram ruins. A gente não entendeu o que ele queria fazer. E ali foi onde perdeu a oportunidade de fazer os pontos necessários na semana. Hoje, eu acho que o empate estava justo, estava bem merecido. A gente pode discutir depois se foi pênalti, se não foi pênalti. Mas o Corinthians não jogou mal, o Corinthians jogou bem, se portou bem. Eu gosto desse esquema no 4-4-2. Com a bola vira um 4-4-2, sem a bola vira um 5-3 aí. Praticamente um 5-4-0 tinha a hora. Mas... ele melhorou o time? O meu medo é que seja tarde demais. Demorou muito para trocar o técnico, demorou muito depois para conseguir arranjar um novo técnico. A gente teve um jogo ali, Vitória, Vasco, e não lembro o outro jogo do meio, da Vitória, Vasco, e mais alguém que nós ficamos com o interino, que poderíamos ter tido resultados melhores ali se o Ramon Dias tivesse chegado antes, né? E não tá nessa dependência. Eu acho isso. E você, Dudu, como é que viu essa semana aí do Coringão? Você tá confiante no treinador argentino? Olha, sobre o treinador, eu falei, eu acho que, querendo ou não, depois do VP, acho que foi o melhor treinador que o Corinthians conseguiu pro plantel. Não sei se foi tarde demais, como a Ana comentou, mas eu concordo muito com o que o Gibson e a Ana falaram, mas eu quero bater um pouco na tecla da mentalidade do time. Nós perdemos muitas chances de gols, a gente está perdendo gols que os outros times não perdem contra a gente. Isso está fazendo muita falta, e aí cai naquilo que o Gibson falou de correr atrás. Sempre correr atrás, a gente nunca consegue praticamente ter uma folga, mas o Corinthians mostra uma evolução, mas acho que ainda falta essa parte do controle mental. Acho que poderia pensar que ele um segundo a mais para dar um passe melhor, poderia procurar um colega numa posição um pouco melhor, mesmo que seja um toque para trás, e acaba tomando umas decisões erradas que, para mim, é na base do desespero, mas ainda não é motivo para entrar no desespero. O tempo corre contra o Corinthians, nós já estamos no começo do segundo turno, uma campanha... O Corinthians fez a pior campanha dos pontos corridos no primeiro turno na história, e se a gente não conseguir começar a sair um pouco desse sufoco a partir já da terceira, quarta rodada do segundo turno, vai ficar muito complicado, porque todos os outros, tem 2 times só com o mesmo número de jogos que a gente, os outros times têm jogos a menos. Tem um time aí lá do Sul com 5 jogos a menos que o Corinthians e já tá na nossa frente. E agora voltam os outros 2 campeonatos, são competições diferentes, mata-matas, mas o Corinthians não tem elenco para 3 competições. Temos que fazer escolhas, mas uma é bem clara, tem que sair dessa zona logo. Não estamos no Z4 ainda, mas tem que sair desse sufoco. E se for o caso, abrir mão das Copas, de uma das Copas, das 2. Tem que focar no brasileiro, tem que ter mais controle mental. Já vejo uma evolução com o Ramon, mas ainda é muito pouco para aquilo que a gente precisa. Dudu, isso que me pega, né? Quer dizer, agora esse mês de agosto voltam as 2 outras competições, as 2 Copas, né? A Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. E o Corinthians está numa situação que ele não pode abrir mão do brasileiro. Quer dizer, se tivesse
conseguido mais pontos, talvez pudesse prestar mais atenção nessas Copas, que é onde o Corinthians pode ganhar um título esse ano, né? Essa que é a verdade. O que eu vejo de positivo no Ramon e que eu não via no Tonhão era justamente essa mudança de esquema tático, né? O Tonhão estava fixo naquele 4-3-3, não interessava o adversário, o jogo dentro de casa, fora de casa era o 4-3-3. E assim, o time muito fragilizado, o time não conseguia produzir. Eu acho que o Ramon tá tentando outros esquemas. O Corinthians parece mais pronto para sair do campo com a vitória do que com o Tonhão. Na semana anterior deu certo, nessa semana não deu certo especialmente por erros individuais. Eu acho que não foi o esquema tático, especialmente, que deu errado. Mesmo, eu concordo com a Ana, o Tonhão errou muito, o Ramon errou muito na quinta-feira, mas eu não acho que foi isso que nos custou os pontos no jogo. Acho que as decisões individuais dos jogadores nos custaram mais, quer dizer, na quinta-feira um erro de passe do Félix Torres ali, infantil, idiota, e hoje de novo os 2 penais que a gente faz, o Corinthians jogou melhor, eu acho que o Corinthians jogou melhor que o Atlético Mineiro o tempo inteiro, mas faz 2 pênaltis que, puxa vida, prejudicaram o desempenho do time, né? E é isso, quer dizer, na quinta-feira saímos atrás do placar com menos de 2 minutos. O Corinthians deve ser, nos últimos 5 anos, deve ser o time que mais levou gol nos primeiros 5 minutos de cada tempo. É impressionante como a gente leva gol de desatenção, de besteira, né? E agora o elenco mudou muito do ano passado para esse ano, mas continua levando gol assim. Quer dizer, tem alguma coisa que não tá encaixando. O time precisa ficar mais atento nesse sentido. E eu acho que o desempenho, apesar dos resultados não terem sido bons nessa semana, mostram um pouco de um time mais preparado para sair com a vitória. Não veio. E é uma pena porque esse time talvez desse resultado na Copa. Hoje eu já acho que de repente nas Copas a gente precisa talvez pensar em colocar uns reservas, poupar uns jogadores. A gente vê o Rian se matando em campo, o Ranieri se matando em campo, de repente poupar um ou outro ali, o Garro também, enfim, não sei. Para eles estarem mais inteiros para a gente conseguir sair logo dessa situação frágil no brasileiro, né? Eu acho que assim, os jogadores estão se matando em campo, eles estão correndo, estão mordendo, e tem hora que isso chega num limite também. Eu acho que, por exemplo, a gente perdeu 2 atacantes aí por problemas extra-campo, né? Que eles não foram repostos. Ah, seriam eles? Eu tô falando que seria o Arthur Souza e seria o Mosquito que solucionaria o problema do ataque do Corinthians. Eu não tô falando isso. Mas eu tô falando que poderiam ser outras opções e que não existem no banco. E aí você olha para o ataque, por exemplo, tem o Pedro Raul, tem o Wesley, né, e tem o Pedro Henrique. Se não me engano, não tem mais outros atacantes no banco. Então você não tem muita opção, você tem que colocar isso mesmo, né? Porque jogar 90 minutos no ritmo mordendo, porque o que a gente pode falar é que o Corinthians está mordendo. Os jogadores estão tentando roubar a bola, estão tentando... Não é mais aquele time passivo. Apesar do resultado ser praticamente o mesmo, né? O time não é mais passivo como foi em outras temporadas e como estava no começo do ano. Então, assim, eu acho que o Corinthians precisa trazer opções tão boas, por exemplo, quanto foi o André Ramalho e o Alex Santana, para o ataque. Só que isso custa muito mais dinheiro. Eu acho que o time com o Tonhão até tinha intensidade, mas ele corria errado. E o Tonhão, naquele esquema de 4-3-3, Gibson, que ele estava fixo ali, o time não conseguia produzir. Enfim, eu acho que tem muito a ver também. O Wesley caiu demais de produção, sentiu a pressão, o garoto. Ele não vai fazer uma partida que nem a que ele fez com o Fluminense todo jogo. Isso prejudica um esquema de 4-3-3, né? Porque já não tem que ficar mais 2, 3 zagueiros marcando um atacante, enfim. Isso tudo prejudica a equipe. E o esquema, o Tonhão não estava vendo isso. Eu acho que o Ramon tá mais atento a isso, né, Gibson? É uma coisa que eu já comentei aqui, enfim, ao longo dos anos de podcast, que tem vários treinadores que são cabeça dura nesse esquema tático. O Tonhão tinha isso com o 4-3-3 dele, não abandonava nem a pau e quando substituía trocava o 6 por meia dúzia, era trocar da mesma posição, a mesma peça, e a gente tá vendo muito mais isso com o Ramon. Então, ao mesmo tempo, ele teve alguns reforços importantes, para falar especificamente de hoje. Teve a volta do Fagner, né? E os 3 que chegaram muito bem. A gente tem que falar do Hugo Souza. O André também chegou bem pra caramba. O Alex, né? Cara, então assim, esses reforços ajudaram bastante. O time subiu de produção com eles. Se a gente estiver jogando com a mesma galera que tava jogando antes, eu não sei se teria subido tanto de produção também, não. Eu acho que a gente vai sentir mais a mão.
E não é que eu não gosto do Ramon, mas eu acho que a gente vai sentir mais a mão dele com o tempo. Eu acho que chegou há muito pouco tempo pra gente falar, isso aqui é a mão dele. Eu acho que os reforços estão pesando mais agora. E assim, o fato dele jogar aquele 4-3-3, que aquilo lá era um esquema mais suicida. Querer jogar aberto, jogar ataque com um time daquele, né? A única partida que ele fez no 4-3-3 foi a pior do Ramon. Eu acho que foi a primeira, né? Depois Sim. ele foi mudando, enfim. Eu acho que... Eu vou discordar com você. Eu acho que o chegou reforço tem um peso... não quis chegar mexendo tudo no primeiro jogo, sabe? Tipo, ele deu uma... Vamos ver qual... Eu acho que... Eu vou discordar um pouco de você. Eu acho que os reforços tiveram um peso, mas eu acho que o peso maior foi da mudança do esquema. Mas enfim, eu te interrompi aí, desculpa. Então, mas assim, eu acho que a diretoria também já comentou, enfim, que agora a próxima etapa deles é procurar o reforço no ataque, já que reforçaram a defesa. Com esse contrato novo, né, do Patrocínio Master que tá fechando agora, tem incluso ali uma cláusula de gastar até 50 e tantos milhões para trazer segundo a expressão deles, né, uma contratação de peso, midiática, né? Enfim, né? Vamos falar daqui a pouco mais desse patrocínio novo aí do esporte. Enfim, eu duvido que vai ser tipo o esquema Ronaldo, mas enfim, que tragam alguém decente pro ataque. Se a gente tivesse um ataque um pouco mais decente ali, aí tinha saído com um resultado melhor hoje, mesmo com as questões de arbitragem, enfim, depois a gente vai falar sobre isso. Então eu espero que esses reforços não demorem a chegar. Quando o Dudu comentou agora há pouco, ele já tinha falado desde o começo do ano também, isso assim, a gente não tem time pra jogar 3 competições. Aliás, acho que nenhum time aqui no Brasil tem time pra jogar 3 a vera mesmo, né? Joga sempre 2 e 1, mas vai remendando ali, 2 vai remendando. Mas a gente, particularmente, não tem time. A gente tem time pra jogar uma competição e tentando cair no brasileiro, né? Se começar a priorizar outros campeonatos e começar a chegar com um jogador machucado no brasileiro, cai, né? Então, assim, espero que chegue logo um reforço no ataque, porque eu acho que inclusive vai dar uma equilibrada mais no time, com o ataque produzindo melhor, né? O time inteiro flui melhor também. E Dudu, eu acho que quem perdeu o espaço com o Ramon enfim, começo de trabalho, tudo bem e tal, mas perdeu o espaço, entrou muito pouco, é o Bidon, né? Que vinha sendo um grande destaque aqui da Irmandade, no Corinthians, e tem sido pouco utilizado aí com a chegada dos reforços. Eu acho que, claro, se não tivesse chegado o Alex Santana, tivesse chegado o tal dos Charles e tal, talvez estivesse jogando mais, né? E quem tá crescendo é o Rian que tava escanteado, ia ser emprestado, né? Ganhou chances e eu acho que até tá difícil tirar ele do meio campo. Como é que você vê aí esses dois volantes da base? Bom, eu gosto bastante, né, do Rian, que a gente já comentou bastante aqui. Ele até tá com a cabeça um pouco mais controlada, né? Tá jogando bem, acho que ele resolveu agarrar a oportunidade. Mas falando primeiro do Bidon, eu acho uma pena, porque o Bidon tava tendo esse destaque no time. Mesmo com o Corinthians mal, o Galo continuava sendo destaque, mas o Bidon vinha fazendo boas partidas no meio campo. Eu espero que o Ramon, como chegaram o Charles e o Alex Santana, de repente o Bidon passa a voltar a jogar na posição mesmo dele. E ser um auxílio pro Galo, ser essa opção em vez do Coronado, porque ele cria bem, ele pode chegar lá na frente, ele sabe fazer essa função. E o Rian vem se destacando, mas muito em função da marcação. Às vezes é o que a gente já brincou entrou aqui, ó. Fala, você vai jogar 40 minutos, você vai jogar 50, 60 minutos, se mata em campo, depois eu tiro você, mas eu preciso de um cão de guarda lá. E ele tomou isso como lição e tá fazendo muito bem. Ele fez, na minha opinião, quinta e hoje muito bem, né? Acho que saiu por opção, mas estava cansado. Ele estava praticamente emprestado para o Novo Horizontino, mas eu vejo com bons olhos. É uma pena que o Bidon aparentemente perdeu espaço agora, mas com a falta de elenco que a gente tem agora com as 3 competições, que nem você falou, o Bidon vai voltar a ter chance e espero que ele agarre essa oportunidade, que ele entre bem, que ajude a gente, porque estamos precisando demais dessa parte de criação, né? O Garro tá fazendo chover, tá fazendo golaços, tá achando passes, cruzamentos, faltas, mas não dá para contar só com ele, né? Aliás, o Corinthians precisa até fazer um plano já com o Garro, porque senão ano que vem ele não fica aqui. Impressionante como ele tem se destacado no nosso time. Eu não tinha colocado aqui na pauta essa história da penalidade nessa partida contra o Atlético Mineiro, mas o Gibson comentou, a Ana comentou também. Vocês querem falar disso? O que você acha, Ana? Quer falar? Olha, para mim é o seguinte, houve uma falta de critério.
Porque se ele achou pênalti lá, do André Ramalho, ele tinha que ter achado o pênalti em cima do Alex Santana, porque a jogada foi exatamente a mesma, foi um toque depois que a bola já tinha escapado. A arbitragem tem que ser no campo, não tem que ter relação com o que aconteceu na quinta-feira. A hora que eu vi o Bruno Arleu, eu já pensei, vão compensar o que aconteceu quinta-feira. O Bruno Arleu, por que você achou que ele seria compensado? Porque ele é caseiro, ele é péssimo juiz. Existem os juízes, existem duas castas de juízes. Os ruins e os piores. Ele entra nos piores. Gibson, você quer comentar da arbitragem, da penalidade? Olha, eu tive a impressão, pra mim foi pênalti aquele lance. Né? Eu acho que ele acertou o cara. Qual lance? O segundo pênalti, tô falando o segundo pênalti. Do André Ramalho. De hoje. Isso, de hoje. Né? O primeiro pênalti também foi um lance mirim do Garro, cara. Assim, tudo bem, ninguém quer levar uma bola do Hulk, a gente sabe como é que o Hulk chuta, né? Ninguém quer levar uma bola dele na cara. Mas, bicho, põe a mão aqui e não assim. Né? Só pra quem a gente tem o podcast, quem tá escutando entendeu o seu aqui enfim, assim. Ele abriu a mão no movimento, né? Ele não tá com a mão na cara da frente, se ele cola a mão no rosto, ele faz uma pose de boxe assim, acabou, não era pênalti. A gente entregou a paçoca em 2 pênaltis idiotas hoje, né? Agora, dito isso, que tem essa compensação, porque é contra o Corinthians, porque, cara, a arbitragem brasileira é ruim, né? Então a arbitragem é ruim, a arbitragem não é profissional no Brasil. Tem que profissionalizar a arbitragem no Brasil. Não dá pra um país do tamanho do Brasil, que tem um futebol do nível do Brasil, a história de, enfim, 5 títulos mundiais e o cacete, ter uma arbitragem semi-profissional. Não dá. Né? Isso desvaloriza o produto futebol brasileiro. Né? E aí todo mundo vai reclamar. Aí o Inter vai fazer o DVD, o Hulk vai fazer uma nota oficial da arbitragem, aí o Corinthians vai lá reclamar com a comissão. Enfim, e vai ficar todo mundo reclamando de uma coisa que não tem solução, enquanto não profissionalizar a arbitragem no Brasil. Enfim, a arbitragem do Brasil é ruim demais e aí cai de novo naquela coisa dos clubes, dos jogadores, não tem união, enfim, deveria ser discutido de verdade a profissionalização dessa arbitragem, uma unidade de como o VAR deve atuar, de como o juiz deve atuar, enfim, não existe isso. O VAR atua de um jeito numa partida, a outra atua de outro jeito, mas eu acho que se não discutir a profissionalização de verdade, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Eu queria rapidamente aqui, fazer um bate-bola aqui com vocês. Craque ou bagre? Craque ou bagre, Ana? Yuri Alberto. Nem craque, nem bagre. Mas se for alguma coisa, tá mais pra bagre. Mas nem craque, nem bagre. Normal. Dudu, craque ou bagre? Yuri Alberto. A grande maioria das partidas é bagre. Mas uma ou outra ele se salva, mas fico com bagre. Gibson, Yuri Alberto, craque ou bagre? Bagrão. Ele tem uns lampejos, ele tem de vez em quando umas epilepsia, e aí ele marca uns gols. Né? Ele tem um momento dele. Mas fora isso, assim, a chance dele marcar um gol é 10 tentativas pra um acerto. Vamos lá, Dudu. O Garro é craque ou é bagre? Craque. Tá mais fácil esse ano. É craque ou é bagre, o Garro? Craque. Gibson? Esse é craque, pô. Esse aí... Queria ter mais um desse. Queria ter vários desse, né? Enfim, o Dudu já te chamou aqui. O Corinthians precisa urgentemente já procurar o Garro e fazer um projeto pra ele. Falar, não, você vai ficar aqui tantos anos, o seu salário vai crescer dessa forma. Enfim, mostrar um projeto maior e segurar esse argentino aqui que tá... Cada partida... sabe quanto que ele recebe? O salário dele? Eu acho que é pouco, já acho que é pouco. Não sei quanto que é, mas já acho que é pouco. É bem menor que o Yuri Alberto, então é pouco. Deve estar ganhando menos que o Luan, então já é pouco. Né? Então, assim, tem que fazer um projeto decente e segurar esse cara aqui. 2025 não pode começar com o Corinthians sem o Garro. Já tô falando isso. Segundo a informação desculpa, Eu Sou o Timão, é por volta de 300 mil. Pois é. Que é o dobro do que ele ganhava no clube argentino. E quanto o âncora do Pedro Raul ganha pra não fazer nada? Pedro Raul, segundo informações aqui do UOL, ser um pouco mais de 700 mil. Então, porra. O dobro, né? Então, mais aí, que o dobro, desculpa. E vamos lá, Dudu. Craque ou bagre? O último, hein? O último. Romero. Craque. Gibson. Romero, craque ou bagre? Pra mim, ele é um bagre esforçadaço. Quase craque, mas é um bagre esforçadaço. Ana. Nem craque, nem bagre, é um jogador normal. Se na sua escala ele tá mais perto do bagre ou mais perto do craque? Na minha escala de futebol... É que assim,
Eu tenho uma maneira muito peculiar de ver futebol. Não é que eu não gosto de um futebol bonito, mas eu, por exemplo, gosto de um futebol fechadinho, né? Um futebol que não acontece nada, que o Corinthians fica lá enrolando e termina 1-0. Então, pra mim, ele é mais pra craque, que ele faz essa função. Tá certo. Agora também mais uma rodada rapidinha aí, Gibson. Quem foi o melhor reforço até agora? O Neneca, o Alex Santana ou o André Ramalho? O Charles eu vou deixar de fora por enquanto, porque ele jogou muito pouco, né? Jogou bem menos. Olha, eu acho que, assim, eu gosto muito dos três, tem que falar, acho que foram 3 contratações acertadas. Mas eu acho que quem tá fazendo mais diferença até agora pra gente foi o Neneca. Só reforçando, os caras fizeram poucas partidas. Pode Sim. ser que daqui a um tempo a gente ache outra coisa. Tá enfim, xingando né? os caras, exatamente. Exatamente. Fausto Vera, quando chegou, dominou o meio campo do Timão. O Yuri Alberto também teve um momento que a gente falou, pô, esse cara aí, seleção. Não, nunca teve. Não. Teve sim, Gibson. É o que ele faz toda vez. Ele vai e joga 2 jogos bons contra time merda e depois some 3 meses. É sempre a mesma coisa. Bom, enfim. Ana, pra você, quem foi o melhor reforço até agora? Por enquanto, né? Por enquanto. Eu gosto muito, muito do Alex Santana. Pra mim, o melhor jogador de linha é sempre o Alex Santana nos jogos que ele participou. Mas pela situação toda que foi criada, porque tem goleiro que não consegue esquecer o Corinthians ainda, continua dando entrevista falando mal do Corinthians, o Neneca. E você, Dudu? Gosto do Donelli, torci muito pro Neneca perder pegar o pênalti, que o Donelli pegou um, mas é questão de impacto, que nem você falou, poucos jogos, mas o mais impactante por enquanto foi o Neneca, pelas defesas que ele fez nessas partidas que ele atuou. E essa semana o Corinthians anunciou de fato e de verdade, né, o Esportes da Sorte como um novo patrocínio master ali. Pelo que estão falando, o Corinthians deve ganhar 56 milhões até... 56? Acho que era isso, enfim. Até o final desse ano, mais 66 em 2025 e 90 em 2026. Tem essa coisa de ter mais 57 para reforço, para ter um reforço midiático e tudo mais. Eu não sei se esses 57 milhões são só para contratar, ou se pode contratar e usar parte disso para pagar salário, ou se tanto faz o Corinthians que decide, enfim. Tem várias bonificações por ativação da marca, então se você não seguir os caras ainda nas redes sociais, pode seguir. Se você quer fazer uma fezinha, faça lá agora no Esporte da Sorte, que vai estar ajudando o Coringão. E esse dinheiro pode chegar até 309 milhões no final do contrato, né? O contrato está fechado até o final da administração do Augusto. Tá justo isso, Gibson? Você acha legal, bacana? O que você achou? Olha, não é um valor ruim. O contrato anterior que a gente tinha que perdeu era melhor, em termos de grana e de fluxo de caixa também, pro time, enfim. Mas esse contrato não tá ruim, não. Agora, essa questão da contratação, essas coisas sempre deixam com o pé nas costas, tipo da Taunsa, sabe? Eu vou bancar o Paulinho. Aí, cara, essas coisas de médio... No caso do Paulinho, não foi nem o curto prazo que deu certo. No primeiro mês já pularam fora, mas essas coisas não tendem a dar certo aqui no Brasil. Espero estar errado dessa vez, então eu espero que, enfim, dê certo com esse patrocinador e que isso se concretize. Agora, pelo amor de Deus, assim, tipo, tá precisando urgente fortalecer esse fluxo de caixa do time, porque tá séria a coisa. E você, Ana, vai fazer a fezinha agora no Esporte da Sorte? Eu sei que você não gosta de... Eu sempre te faço essa pergunta pra te encher o saco, né? Mas você vai... Não, eu não vou fazer. Eu não gosto de aposta. Mas o Corinthians segue a tendência. A maioria dos grandes patrocínios são com casa de aposta. Me deixa mais contente por essa ser uma casa mais conhecida, né? Que já patrocina outros times. Então a chance de dar errado é menor. Essa vez falaram que não tem laranja, que não tem limão, que não tem mexerica, não tem nada. Então vamos ver se isso é verdade, né? E vamos aguardar aí quem que vai ser a contratação. O Corinthians tem que pensar o seguinte, eu tenho que trazer alguém que eu consiga pagar o salário. Porque se der problema, eu tenho que conseguir pagar esse salário. Eu acho que é isso que o Corinthians tem que fazer. E você, Dudu? Gostou do patrocinador novo? Já segue os caras nas redes sociais? Já segue eles no Instagram, no Twitter? Não sigo eles. Eu gostaria muito que o Corinthians estava precisando de dinheiro, então que bom que fechou um patrocínio logo. Mas eu gostaria muito que saísse dessa parte de casa de apostas. Gostaria mais de um patrocínio, uma grande empresa, uma grande marca que fizesse patrocínio master aí do Corinthians. Fechou com o que deu,
Corinthians precisa de dinheiro. Que bom que pelo menos a gente não ficou tanto tempo desamparado. Bom, essa história do reforço lá, esses 57 milhões aí disponíveis para reforço, tem que ser gastos até o começo do último ano de patrocínio, né? Então o Corinthians precisa achar esse reforço midiático, tem 1 ano e meio aí para usar esse dinheiro, então o Corinthians precisa ir atrás de algum nome. Que reforço vai ser esse? Não sei. Espero que venha logo, porque a gente está precisando menos da mídia e mais de alguém em campo, né? Acho que esse valor hoje que a gente está pensando é no ataque, especialmente, né? Porque por mais que o Yuri Alberto tenha marcado os gols essa semana, enfim, até jogou bem hoje no jogo. Foi eleito craque hoje, né, Gibson? Foi eleito craque hoje o Yuri Alberto. Foi por meio ponto. Quase empatadinho com o Neneca e com quem mais? Ria. O Ria. Isso. E, enfim, por mais que... E é o artilheiro do ano, ele perdeu ali uns 2. Hoje, né? No partida passada perdeu mais uns tantos, enfim... Atacante precisa decidir mais, né? O nosso adversário na Sul-Americana ficou definido essa semana, né? O Bragantino passou pelo seu adversário e a gente vai enfrentar o nosso adversário aqui no interior paulista. O primeiro jogo é fora, né? A gente não tem a decisão, não sabe ainda em qual estádio que vai ser. E o segundo jogo é na nossa casa, aí não tem erro, é na nossa Neoquímica Arena. O que você achou desse adversário, Dudu? Gostou? Pensando na logística, que eu gosto sempre de falar, tudo foi melhor, mas é um adversário que o Corinthians, eles se conhecem muito, né? Esse é um problema. A gente não tá ganhando deles nos últimos anos. Acho que dos últimos 5 jogos a gente perdeu 4 deles. Mas enfim, o outro teria logística, teria altitude, é muito mais complicado. Nessa questão que a gente tá pensando em recuperar no brasileiro, uma viagem desgastante. Nesse aspecto foi melhor. Eu só acho complicado você enfrentar os times muito que na sequência. E nós vamos fazer 2 jogos seguidos com o Bragantino. Né? Um pelo Brasileiro no sábado e depois na terça-feira na Sul-Americana. É muito complicado, porque é meio que uma prévia. Você não consegue, acho que, fazer algo de muito novo de um jogo pro outro, né? Nessas questões aí de 3 dias, 4 dias. Mas vamos ver o que vai ser feito. Acho que a questão do mando de campo deles vai dizer bastante coisa. Acredito que, não sei se vai ser no estádio aqui do time do Jardim Leonor, se vai ser em Barueri, mas o Corinthians tem condições de tentar passar, mas volto a falar, a prioridade é o brasileiro. Mas é um adversário que dá jogo, digamos que é equilibrado, 50-50, então o Corinthians tem chance de passar. Para falar a verdade, eu acho que as Copas meio que já eram, não tem como ficar pensando muito em Copas, a não ser que a gente tenha uma sequência de bons resultados aí no Brasileiro e talvez consiga consiga ter uma folguinha ali para jogar justamente contra o Bragantino. Eu acho que a sequência do Corinthians não estaria ruim para chegar numa semifinal de Sul-Americana. Eu acho que daria para jogar tranquilamente contra o Bragantino. Eu acho que o Bragantino é um time que não tem tanta torcida. É um time que, pra mim, eu não vejo com um time tão copeiro, principalmente em Copas. Então, numa situação de temperatura de pressão normal, eu gostaria de ter pego o Bragantino. Mas agora eu não vejo muito sentido. Poderia ser qualquer um, porque eu acho que o Corinthians vai ter que poupar nas Copas e priorizar o brasileiro pra escapar do rebaixamento. Eu acho que o adversário, assim, dá pra passar. Não é nada de que bota medo, né? Tem que jogar o jogo, acabou. E o time tá melhorando de produção, tá mais valente, enfim. A minha questão é com o brasileiro, que a gente não pode... Assim, a prioridade pra mim é brasileiro, como disse a Ana. A prioridade é brasileiro e o resto é resto. Então, assim, se der pra jogar com um time lá, sem perder jogador, sem, enfim, sobrecarregar o time, beleza. Fora isso, time B lá, time principal no Brasileirão. Enfim, antes da Sul-Americana começar, voltar, né, pro Coringão, a gente vai enfrentar nessa quarta-feira o Grêmio novamente aí pela Copa do Brasil. E aí, Ana? E esse jogo? Esse jogo já é pra gente poupar e pensar mais no Juventude domingo, 4 da tarde ou não? Eu não tenho dúvida, pra mim já é pra poupar. Eu já tiraria o Garro, colocaria o Coronado de meia. O Romero joga porque o Romero não joga contra o Juventude. Outros jogadores, por exemplo, o Rian jogou pouco, até pode jogar. Mas, por exemplo, o Ranieri, que jogou bastante, Félix Torres, que jogou bastante, né?
Talvez o Fagner não colocaria para estar bem pro brasileiro. Eu pouparia os principais jogadores ali, com certeza. O importante dessa semana é ganhar do Juventude. É assim que você vê, Gibson, também? Sem dúvida, esses 3 pontos precisam vir para ontem. 3 pontos no brasileiro, né? E na Copa do Brasil desencana total. Você que é fã da Copa do Brasil, tá até triste de falar isso, né? Enfim, Não tô muito preocupado com a Copa do Brasil. E você, Dudu? Concordo. É o que eu falei, até um adversário que daria pra passar dos males, não foi tão grande assim que a gente Mas pegou. o nosso adversário também tá preocupado com o brasileiro, a gente tem que falar isso, Tá né? Eles também não estão preocupado, tranquilos, tá preocupado. Mas ganharam hoje, jogaram bem contra a gente, foi um bom jogo, né? Vai ser bem equilibrado, mas acho que a gente tem que pensar no Campeonato Brasileiro. Põe o Gustavo Henrique pra jogar, não é o que eu quero, mas enfim, põe o Bidu na esquerda, de repente põe o Biro, põe o Giovani, põe esses caras pra jogar. Hein? Mas o foco do Corinthians essa semana é ganhar o jogo de domingo, tem que ganhar o jogo de domingo. O que se ganhar quarta, ótimo, mas tem que ganhar domingo. Eu vou dizer que pra mim, assim, a matemática que eu faço na minha cabeça é a seguinte: enquanto a gente não tiver pelo menos uns 5 pontos da zona de rebaixamento, dá pra começar a pensar em outra competição. Acho que pelo menos uns 5 ou 6 pontos, você fala, pô, tem um respiro aí, caso dê 2 rodadas ruins no brasileiro, 3 rodadas ruins no brasileiro, dá pra... Agora, menos que isso, foco no brasileiro. E Ana, e o Juventude, domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena? Aí você tem que vir com força total e ganhar. Nós não temos mais... Eu sei que a gente já falou isso em outros podcasts, mas a gente tem que ganhar. Nós não temos mais como ficar negociando nada. O Corinthians tem que ganhar. É um jogo que é de um time que vai lutar ali com a mesma luta que a nossa, né? Que não vai aspirar a grande coisa nesse campeonato. Nós temos que ganhar o jogo. Não tem como negociar nada. É ganhar de qualquer jeito. É aquela brincadeira, domingo é ganhar ou vencer. Só tem essas 2 opções pro Corinthians. Não tem jeito, o Corinthians precisa... Já podia ter vencido o Juventude no primeiro turno, né, lá. Agora tem que buscar os pontos. O Corinthians precisa pontuar e pontuar em casa é fundamental. Não dá mais para perder ponto em casa. Não importa o adversário. É importante o Corinthians, nessas semanas... com as Copas no meio, né? O Corinthians entrando num Z4, vai passar uma semana a gente escutando que ele tá no Z4, tá no Z4, tá no Z4. Então é importante até para o ânimo do time, a gente ficar fora, e uma vitória no domingo é importantíssima, né, Gibson? Cara, eu gostaria de ganhar esses 3 pontinhos no domingo pra ter um pouco de sossego, né? Que a gente tá precisando. O nível tá subindo, a água tá... A gente tem que subir junto. Se não sobe junto, a gente vai começar... Então, assim, pelo amor de Deus, esse fim de semana, 3 pontinhos, vambora. Vamos caçar isso aí. É jogo de 6 pontos, né, o adversário. Enfim, tem uma questão que o Dudu trouxe aqui. O pior aproveitamento do primeiro turno do Corinthians é o de 2024, né? Esse aproveitamento terrível de 31%. E a gente sempre fica preocupado com o rebaixamento, lembrando lá 2007, enfim. A diferença é que a gente está conseguindo... A gente tá no Z4 há tanto tempo e a gente está se reforçando. E enfim, eu vejo alguma coisa acontecendo em campo pra gente sair. Eu acho que nessas 2 partidas dessa semana, se não fossem os erros individuais, o Corinthians poderia ter saído com resultados melhores em campo, né? Então, ao contrário de 2007, o Corinthians foi piorando, e quando se viu, já estava ali no Z4 na última rodada. Então, o fato da gente começar mal dá a chance de a gente sair do Z4, né? E precisa continuar fora. Vamos ver se vai conseguir essa semana. Ana, aí a gente tem as brabas aqui treinando em São Paulo, né, algumas delas, mas tem algumas em Paris lá jogando as Olimpíadas. Como é que foram as brabas olímpicas aí essa semana? Já que nós estamos falando de decepção, né? Nós tivemos a estreia, né, do Brasil na Olimpíadas. E assim, mais uma vez, eu queria que o Arthur Elias aprendesse com o erro dos outros. Por quê? Porque a gente achou que ele tinha aprendido, né? O que ele fez na estreia? Ele botou o Corinthians na estreia, né? Ele botou, logicamente, com alguns enxertos muito bons, como o caso da goleira, da Lorena. Mas ele botou quem? Ele botou a Tamires, que não tá bem, mas aí sofreu Se machucou, né? Se machucou, sofreu um entorse ali. E entrou Yasmin, que isso resolveu o problema dali. Mas ele colocou a Tarsi, ele colocou Yaya, ele colocou Duda Sampaio, ele colocou Gabi Portillo.
Nunes, que não é Corinthians atualmente, mas é Corinthians, né? Então aí ele resolveu o problema, né? Ganhamos de 1-0 da Nigéria. O que aconteceu? Ele mudou totalmente o time para jogar contra o Japão. Perdeu a essência de Corinthians. Ele até depois foi colocando aos poucos, foi a própria Jennifer que fez o gol, né? No primeiro jogo foi a Nunes que fez o gol, Gabi Nunes, que é ex-Corinthians. No segundo jogo foi a Jennifer, que é atualmente Corinthians. Mas o time perdeu a identidade. E quando perde a identidade, o psicológico vai embora também. E nós acabamos sofrendo uma derrota. Eu achei que ia ser... Eu acordei às 5 da manhã para ver o Hand. Já foi uma derrota doída. Eu achei que não ia ter nada pior que o Hand. Aí veio o futebol feminino para mim provar que pode ser pior. E depois ainda veio o Corinthians masculino para mim provar que pode ser o pior do pior, né? E o Hand também foi no final, né, Ana? Foi. E acabou perdendo para o Japão. E agora nós temos que decidir a nossa classificação contra a Itália, contra a Espanha, que é a atual campeã mundial, né? Então, assim, é uma situação complicada. A Espanha ganhou as 2 primeiras. Eu espero que a Espanha entre com um time reserva para jogar contra o Brasil, mas não sei o que vai acontecer. E o Brasil depende só de si para classificar, né? Porque o empate contra a Espanha classifica, né? Mas é um peso, assim, grande que o Brasil vai enfrentar mais uma vez. Vai jogar contra um campeão mundial precisando fazer pontos, sendo que até 45 do segundo tempo estava 1-0 para nós. E assim, tá correndo um risco de cair fora na primeira fase, que não precisava estar correndo esse risco, né? Isso é o que dói mais, né? É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esse podcast 399 já na expectativa do podcast 400 na semana que vem. Espero que todo mundo mais feliz aqui, né, Gibson? Sem dúvida. E lembra nossas redes aí, aproveita. Bora lá então, estamos ao vivo aqui no YouTube, mas temos também o Twitter, o Instagram, o Facebook, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo. E só no Twitter, ou X ou X, como você quiser chamar, que é Irmandade Timão. E Dudu, semana que vem voltaremos, que horas? Horário tradicional, domingão, 7 horas da noite, 19 horas, podcast 400. Se bobear com 2 vitórias, quem sabe 4-0 e 4-0 para fazer os 400. E a gente vem com mais calma, vai ser bacana. A gente conta com vocês no horário tradicional. E vamos lá, né? Vamos lá, Corinthians. A Ana acreditou, ela fez uma cara ali de quem acredita muito nos resultados. Eu fiquei com uma cara, tipo, ele tá querendo ser internado, né? Tipo... É o Dudu Chico Lang, galera. É o Dudu Chico Lang. É isso, meus amigos. Muito obrigado. Esperamos vocês na semana que vem. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!